Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. Trecho do volume 219 do Histórico. Com um raciocínio desenvolvido, haverá o equilíbrio consciente e positivo da humanidade e terminará o desequilíbrio dos pensadores, porque todos passarão a raciocinar e não mais pensar, porque no pensamento está a desunião de todos, por todos pensarem diferente uns dos outros. E no pensamento impera a discórdia, e no raciocínio impera a concórdia. E por isso, raciocinar sempre, pensar nunca, porque a fase do pensamento terminou desde 1935. A vida tem solução, e aí está ela, no desenvolvimento do raciocínio. Por o raciocínio ser o dono da vida eterna. E hoje, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que com o raciocínio desenvolvido, começará a acertar em tudo na vida, porque no raciocínio está o certo, por ele ser o dono da vida, para ver que hoje, na fase racional, a vida tem solução com o desenvolvimento do raciocínio. E na fase do pensamento, para o pensador, a vida não tinha solução. Para o pensador, a vida era essa mesma, de sofredor imortal. E na fase racional, é como estão vendo, a vida tem solução. Por que a vida tem solução? Por o raciocínio ser o dono da vida e o dono desse segundo mundo. E hoje, todos que já passaram a se conhecer, já sentiram que no desenvolvimento do raciocínio está a solução da vida definidamente e definitivamente. Porque depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido e irem para a classe de racional, já sabem que estão prontos para mudar para o primeiro mundo, o mundo racional. Para os pensadores, a vida era um beco sem saída, porque para os pensadores, a vida não tinha solução e parecia que era essa mesma. E agora, depois que passaram a se conhecer, estão vendo que realmente é isso mesmo, principalmente os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, para ver que a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer
estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque passaram a se conhecer, saberem quem é o raciocínio. Sabe que antes de ser máquina do raciocínio, eram habitantes do mundo racional. Hoje conhecem a causa da existência desse segundo mundo e do porquê da existência do animal racional. Animal racional por quê? Porque são de origem racional, de origem do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, hoje, todos sabem quem são, o porquê todos assim são e o porquê que esse segundo mundo assim é, de onde são, de onde vieram e para onde vão, e como vieram e como vão, e para onde iam se não passassem a se conhecer. E por isso, todos que já passaram a se conhecer, que já chegaram e alcançaram esse grau de cultura da natureza mais elevada que existe, não mede esforços nem sacrifícios para fazer a propaganda de todas as formas, jeitos e maneiras, para que todos passem a se conhecer, porque é triste viver sem se conhecer. Quem vive sem se conhecer, vive como bicho, porque não sabem dizer por que existe nesse segundo mundo. Como sofredor e mortal. Vivem por terem vida, mas não sabem dizer o porquê dela, por estarem vivendo sem se conhecer. E por isso, todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo e nem horas, nem chuva e nem sol, e nem distâncias, para levar esse conhecimento, seja onde for, por ver e saber que toda a humanidade universalmente está vivendo sem se conhecer, por estarem na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. E por viverem assim, vivem todos desconhecidos de si mesmo. E todos que passaram a se conhecer, passaram a ser missionários do primeiro mundo, o mundo racional, e cumpre com a missão do mundo racional, que é o dever de fazer propaganda para a verdadeira salvação da humanidade. E todos esses não medem esforços nem sacrifícios, para que a humanidade passe a conhecer o que todos esses que já passaram a se conhecer, conhecem. E assim, hoje, o brilhante maior de todos é voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, ninguém perde mais tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque já perderam tempo demais no tempo que viviam sem se conhecer. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, já bem amadurecidos, por sentirem que seu raciocínio
já está bem desenvolvido. Além de sentir, vê as provas do desenvolvimento do raciocínio. Porque quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais vão acertando em tudo na vida e vendo que está florindo com o desenvolvimento do raciocínio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão vibrando racionalmente e dizendo consigo mesmo: como estou tão diferente do que já fui. Hoje, graças ao desenvolvimento do raciocínio, eu sei dizer porque nasci nesse segundo mundo como sofredor imortal. E quando vivia sem me conhecer, não sabia dizer o porquê eu assim era e o porquê todos assim são. Hoje eu sei quem sou, de onde vim e para onde vou. E por isso, hoje, encontrei a solução real da vida, que está no se conhecer. Porque quem se conhece tem condições de deixar de assim ser. E quem vive sem se conhecer não tem condições. E é por isso que a propaganda é intensa, universalmente, tanto no firmamento com a aparição dos habitantes do mundo racional, anunciando a fase racional, anunciando com a sua presença a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E aí estão os incansáveis que fazem sua propaganda noite e dia e noite, para a salvação da humanidade. Porque o conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio é o conhecimento originário do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, hoje, todos que já têm o raciocínio bem desenvolvido sentem que a vida tem solução, e aí está ela, na cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é feito pela energia racional. E por isso, todos marchando certos, por estarem ligados à energia racional. Porque o desenvolvimento do raciocínio acerta todos e acerta tudo. Equilibra todos e equilibra tudo, por a razão da vida ser racional. E todos que vão passando a se conhecer vão dizendo: está no mundo a solução para a volta de todos à vida eterna. Tudo hoje no mundo é como estão vendo, uns contra os outros, por viverem todos desconhecidos de si mesmo. E o viver desconhecido de si mesmo causa o quê? O desequilíbrio de muitos. E o desequilíbrio é a causa das ruínas que existem. O desequilíbrio faz com que todos vivam variando demais. E aí estão as causas das loucuras de cometerem atos contra si mesmo e contra a sociedade e contra todos. Porque quem começa a variar não está bem da mente, e a causa de todos variarem é o desequilíbrio.
que faz com que todos vivam uns contra os outros, os mais desequilibrados destruindo uns aos outros, mais desequilibrados por estarem variando. E quem está variando não regula, e daí um brigueiro infernal universalmente, que faz com que surja a ferocidade, e a ferocidade a causa das guerras, e o mundo inteiro atravessando essa crise, desconhecidos das verdadeiras causas. Por quê? Por viverem sem se conhecer. Se se conhecessem, estariam com um raciocínio desenvolvido e imperaria no mundo inteiro o equilíbrio que todos necessitam para viver. Para ver como vivem os pensadores, completamente desequilibrados. Nem todos, porque a fase do pensamento terminou, e por não sentirem essa mudança de fase da natureza, da fase do pensamento para a fase do raciocínio, surgiu todo esse brigueiro infernal que se passa no mundo inteiro, como aí estão sentindo e vendo o desespero das criaturas, e que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Por tudo isso ser uma mudança natural da natureza, e que não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. Hoje é que estão passando a se conhecer e conhecendo todas as causas de tudo que existe e de tudo que se passa em todo o universo. É por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios para esclarecer as causas de tudo que existe e de tudo que está se passando, porque não há efeito sem causa. A verdadeira causa é a mudança da natureza. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Essa é a causa de todo esse desequilíbrio universal. E é por isso que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim a natureza, com as suas mudanças costumeiras, que assim já vem de muito. E o mundo entrou agora na fase racional, no seu rumo certo, que é o conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Desde 1935, que entrou na natureza a fase racional, mas não sentiram a entrada desta fase, por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente não está em condições de sentir as mudanças da natureza, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza,
e por isso não sentiram a entrada da fase racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer é que estão cientes do que é a fase do desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização do mesmo. Hoje, todos que passaram já a se conhecer dão graças ao racional superior, porque passaram a se conhecer através da cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. Que o viver sem se conhecer é passar a vida inteira sem saber porquê. É viver agonizando sem saber porquê. Como sempre, todos na fase do pensamento, todos viviam sem se conhecer. E a vida se tornava um rosário de sofrimento e tormentos, porque a fase do pensamento foi uma fase para a lapidação dos pensadores. E por estarem sendo lapidados, não podiam se conhecer. Tinham todos mesmo que viver sem se conhecer, até ficarem prontos pela lapidação feita pelo pensamento e a imaginação, para depois de prontos estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Uns conhecendo a fase racional através de muito sofrimento, por estarem sofrendo muito, e outros não, conhecendo a cultura do desenvolvimento do raciocínio, sem estarem passando por aperturas desagradáveis. E assim é a evolução desse segundo mundo. A natureza sempre em mudanças, que através das mudanças, para melhorar o estado de todos, como aí está, todos que já passaram a se conhecer, se sentem bem, vivem bem, porque têm com quem contar e onde se agarrar. E assim, a natureza variante como sempre, fazendo os seus feitos variarem a vida inteira, e assim lapidando os seus feitos. Porque quem vive variando, vive desequilibrado, e todo desequilibrado sofre muito por ser um desequilibrado, principalmente as pessoas que são muito ligadas à energia magnética. A energia magnética lapida bem a pessoa, fazendo às vezes viver contra si mesmo, por viver variando, por estar ligado ao magnético. O magnético, o grande lapidador. Quem vive ligado ao magnético sofre demais, pena demais, por estar ligado à energia da lapidação, e outros são mais ligados à energia elétrica. Esses já vivem melhor um pouquinho, mas sempre como sofredor imortal. Agora, os ligados à energia racional, esses
que não são perturbados pela energia magnética vão bem, mas os que ainda são perturbados pela energia magnética, esses penam muito até desenvolver o raciocínio para ficar desligado da energia magnética e viver racionalmente por estar ligado à energia racional. Os que têm ligação com a energia magnética custam mais a desenvolver o raciocínio, devido à perturbação da energia magnética. Mas, com a continuação da leitura, vai ficando ligado à energia racional. E depois que estiver ligado à energia racional, está completamente desligado da energia magnética e cessam as perturbações negativas, porque a energia magnética foi feita para lapidar os pensadores. Os que estão ligados à energia elétrica são mais equilibrados, e os que são mais ligados à energia magnética são mais perturbados, mais desequilibrados, até ficar ligado à energia racional. E uma vez ligado à energia racional, a pessoa fica desligada da energia magnética. Aí começa a se equilibrar racionalmente. Com a persistência na leitura, vence o magnético. Com a persistência na leitura, acaba ficando equilibrado racionalmente, porque a persistência no caminho certo acaba vivendo certo e destruindo o que desacertava. E as causas sobre os que são influenciados mais pela energia magnética são diversas. O aparelho ligado à energia magnética só pode produzir seres ligados à energia magnética. E por estarem ligados à energia magnética, sofrem demais, sofrem muito, porque o mal já vem de raiz, já vem da máquina que fabricou essa vida. E assim, como tem os aparelhos ligados mais à energia magnética e que só produzem máquinas de vida sofredoras, também tem aparelhos que são mais ligados à energia elétrica e que só produz máquinas sofredoras. E todas duas energias foram feitas pela natureza para lapidar todas as suas ferramentas. E por isso, todos são sofredores e imortais, porque essas duas energias são máquinas de lapidação de seus feitos. E a lapidação é feita através do pensamento e da imaginação. Os aparelhos ligados à energia magnética sofrem mais do que os que são mais ligados à energia elétrica. E por isso existem os maus. Os maus, qual é a causa dos maus? Por não haver efeito sem causa. A causa dos maus é a energia magnética. E a causa dos bons, por que não há efeito sem causa?
a energia elétrica. Bons aparentemente, porque tudo é aparência. Porque os que estão ligados à energia magnética sofrem mais, porque estão ligados à parte do mal. Por isso, existem as pessoas boas, aparentam ser boas, mas são más, e por serem maus, têm pouca duração, porque o mal por si mesmo se destrói. Só passarão a durar muito depois que se ligar à energia racional. A energia racional debela os efeitos magnéticos, porque vence a energia racional, por ser uma energia pura, limpa e perfeita, das mais poderosas que existe, por ser do primeiro mundo. Porque a energia racional equilibra quem está ligada a ela, com o decorrer dos dias vindouros, porque acaba eliminando os efeitos da energia magnética. Acaba desligando a energia magnética da pessoa, do aparelho, e o aparelho começa a raciocinar. E daí surge o equilíbrio do aparelho, porque a energia pura, limpa e perfeita desfaz os efeitos da energia degenerada, enfraquecida e poluída, que é a energia magnética, porque o mal não pode com o bem. O bem é mais poderoso do que o mal, e por isso o bem vence o mal. Mas tudo isto com o desenrolar dos dias, a pessoa, com a persistência na leitura, vai ficando desligado da energia magnética, até ficar totalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. A energia racional é do primeiro mundo e a energia magnética é do segundo mundo. E com o desenvolvimento do raciocínio, a pessoa passa a ficar ligada à energia racional. E estando ligada à energia racional, está ligada no primeiro mundo e fica desligado da energia magnética do segundo mundo. Para ver que quem manda no segundo mundo é o primeiro mundo. O primeiro mundo é o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E o segundo mundo, o mundo das imperfeições, dos imperfeitos, cheios de defeitos, e por isso, sofredores imortais. Para ver que tudo tem solução para melhor, com o desenvolvimento do raciocínio, porque a energia magnética nada é a energia desse segundo mundo, e por nada ser, está aí nesse segundo mundo, regendo o nada que parece que tudo é, e na realidade nada é, por tudo e todos terminar em nada. Para ver que a energia magnética para a energia racional nada é, e por nada ser, só fabrica sofredores imortais. A energia magnética
e elétrica só fabrica sofredores imortais, porque nada é. Aparentemente parece tudo ser, mas somente na aparência. Por nada ser é que tudo e todos se destroem naturalmente. E hoje, todos que passaram a se conhecer, sabendo quem são essas duas energias do chão e desenvolvendo o raciocínio para ficarem desligados dessas duas energias do chão e somente ligados à energia racional, à energia do primeiro mundo. Qual é a causa de serem sofredores imortais? É por estarem ligados a essas duas energias do chão, que foram feitas pela natureza para a lapidação dos seus feitos. E por isso, tudo que nasce do chão é sofredor imortal. E por isso, tudo sofre. Sofre o vegetal, sofre o animal racional, sofre o animal irracional e sofre o mineral, lapidados por essas duas energias do chão, duas máquinas de lapidação. E os que estão ligados à energia magnética, esses sofrem muito, penam que faz pena, porque a energia magnética só desequilibra. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para ficarem ligados à energia racional e desligados dessas duas energias do chão. Porque essas duas energias do chão foram feitas para lapidar tudo o que nasceu do chão. E é por isso que a vida é cheia de sofrimento. Os que estão ligados à energia magnética sofrem mais do que os que estão ligados à energia elétrica. E é por isso que existe o mal e o bem, os maus e os bons. Os maus só pensam mal e os bons só pensam bem. E é por isso que existem esses dois tipos, o mal, o magnético, o bem, o bom, o elétrico, e o raciocínio, o sublime, por estarem ligados à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita, de massa cósmica racional. Hoje, todos que estão passando a se conhecer sabem que em pouco tempo estarão curados pela energia racional, que com o desenvolvimento do raciocínio, todos ficarão desligados da energia magnética e elétrica. Está aí como o bem vence o mal naturalmente. E é por isso que muitos estão estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio dia e noite, noite e dia, para se desligarem dessas duas energias do chão. Porque sabem que enquanto estiverem ligados a essas duas energias do chão,
são sofredores e mortais, e ninguém quer ser mais sofredor e mortal. Todos querem mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo. Todos querem mudar de uma vida para outra. E por isso, aí está o desenvolvimento do raciocínio, da vidência, do aparelho e da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializado toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. É isso que todos querem e estão fazendo por onde alcançar. Ninguém quer mais ser sofredor e mortal. Todos querem mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo. E quem vai para o primeiro mundo? O habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Esse é que, depois de desmaterializado, volta para o primeiro mundo, o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. E todos que já passaram a ter esse grau de cultura tão elevado estão fazendo tudo, estudando noite e dia e noite, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, para mudar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque depois que passaram a se conhecer, não querem mais permanecer com esta vida provisória e passageira, nesse degredo infernal. Todos querem deixar de ser como é, sofredor e mortal. Todos querem mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo, porque ninguém está aguentando mais a lapidação feita por essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Salve!